Fala pessoal, o Jair Bolsonaro está em pânico, foi avisado aí de certo modo que a Polícia Federal está na cola e que tem poucos dias aí para poder consequentemente ficar livre. Essa que é a realidade. A Polícia Federal está fechando o cerco contra o Bolsonaro e a casa tá caindo de vez, tá? Praticamente aí tá vivendo os últimos dias aí longe da jaula. Essa que é a realidade. E aí com base, eu falo com base, é lógico, né, que saiu na matéria do UOL, eu vou contar pra você tudo que aconteceu, quais são os pontos mais principais, os supostos crimes aí, de certo modo, que o Bolsonaro tem cometido, ou pelo menos cometeu, né, e que faz com que a Polícia Federal aí conclua as investigações e utilize, ou pelo menos, né, peça aí ao Procurador-Geral da República para prender o Bolsonaro. Essa aqui é a realidade. Então a gente vai falar mais sobre isso, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é o canal de Justiça e Política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação aqui que, né, fez aí o Bolsonaro perder aí o dia dele, amanhã, enfim, ficar extremamente aí desanimado. Aí você fala assim, pô, Cláudio, ele não tá tão desanimado assim não, né? Cara, na realidade sim, eu vou explicar pra você o porquê. Deixa eu só mudar aqui um pouco o computador. Eu vou pedir pra você já deixar um like e aí eu vou explicar pra você detalhadamente, né, por que é que a Polícia Federal tá aí na cola do Bolsonaro e concluindo que o Bolsonaro, de certo modo, é um dos principais responsáveis pelas barbaridades que aconteceu aí no último ano. Saiu uma matéria no UOL dizendo o seguinte: a Polícia Federal traça aí o roteiro para fechar o cerco aí contra as investigações, fechar o cerco aí contra o Bolsonaro. Essa que é a realidade. Então, a Polícia Federal já está armando aí a prisão e você fala assim, mas depende de quê? Bem, eu vou falar para você todos esses detalhes. Já aproveita e já deixa um like aí. Lembrando que essa matéria que a gente tá vendo aí, essa foto que a gente tá vendo, é no site da Folha de São Paulo. O que que acontece aqui sobre a situação do Bolsonaro, falando de uma maneira rápida e de uma maneira pragmática, tá? É o seguinte, a Polícia Federal aí concluiu aí o inquérito das fake news, tá? E, de certo modo, né, já tá, pelo menos a Polícia Federal tá trabalhando para poder concluir as investigações das fake news que tinha aí na época do Bolsonaro e as milícias digitais e, consequentemente, né, isso era uma maneira que supostamente os bolsonaristas tinham de trabalhar, se é que assim a gente pode dizer, tá? A Polícia Federal acredita aí que há elementos já o suficiente para colocar o Bolsonaro na jaula pelos crimes que ele cometeu durante esses últimos 4 anos. Então é importante a gente, de certo modo, né, analisar e ver, né, também consequentemente como a Polícia Federal tá também agindo aí no caso. Então, a Polícia Federal vai indiciar o Bolsonaro, ou seja, vai apontar aí vai de certo modo apontar o Bolsonaro como, né, o autor ou o principal responsável pelos crimes aí cometidos durante esses últimos 4 anos. Essa que é a realidade. Isso que significa indiciamento, tá? Vai mostrar para a Procuradoria-Geral da República, ó, aquele cara ali, o Bolsonaro, ele foi um dos principais responsáveis aí, ou o responsável por cometer o crime número 1, crime número 2, número 3, número 4, e tem mais uma série de outros crimes que eu vou mostrar para você aqui e dizer para você no que a Polícia Federal está se baseando para poder apontar aí que o Bolsonaro, né, é um dos principais aí autores, tá? Ou pelo menos é o principal, o responsável, o líder. Essa aqui é a realidade. Então, vai pegar e vai mostrar para a PGE, para o Paulo Gonet, eu já expliquei isso aí para você, e vai dizer, ó, o Bolsonaro, ele é um dos principais responsáveis, é ele que cometeu esse crime assim, 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 assado, ponto. Aí vai pegar, vai fazer esse apontamento e o Paulo Gonet é que, de certo modo, vai levar a apresentar a denúncia, tá? Diretamente aí para o juiz, né, na vara criminal, salvo engano, né, em especial sobre essa situação do Bolsonaro, é o Paulo Gonet que vai apresentar a denúncia lá e mostrar para o juiz, ó, ele cometeu, segundo a Polícia Federal, tá, o Bolsonaro cometeu esse crime assim, assim, assado, e aí o juiz entendendo isso, o Bolsonaro pode ser condenado criminalmente. Aí você fala assim, tá, mas e aí, é só isso? Não, tem outras situações, é claro, o Paulo Gonet não vai simplesmente tirar nada da cabeça, foi por conta dos meus pensamentos, não. É baseado em provas que, de certo modo, vai levar o Bolsonaro à jaula. E a Polícia Federal também trabalhou aí, pelo menos tem trabalhado um pouco que, junto com o Paulo Gonet,
né, que é o novo PGR, porque estava esperando, consequentemente, a saída do Aras, né, porque o Aras, supostamente, eu já tinha falado isso aqui num vídeo anterior, que o Aras estava interferindo, ou pelo menos não queria ir partir para cima do Bolsonaro, justamente por quê? Porque, né, o Bolsonaro é que havia o indicado. Então, a Polícia Federal esperou aí, de certo modo, o Aras pular fora. E aí, né, agora ela tá aí fechando as investigações e tá partindo para cima do Bolsonaro. Aí você fala assim, tá, Cláudio, mas e aí, é só isso? Não, não é só isso. Até porque também, né, eu não sei se você sabe, mas o Bolsonaro, ele não tá sendo investigado, ou pelo menos agora ele foi condenado, não vai ser condenado na esfera criminal, mas também vai ser condenado na esfera... Foi condenado na esfera eleitoral. Me desculpa, que é muita informação a gente tem aqui para poder passar para você hoje. O Bolsonaro foi condenado na esfera eleitoral e, consequentemente, se condenado agora, né, na esfera criminal, ele já tá aí 8 anos, né, sem poder participar da política, e se for condenado agora, e provavelmente vai ser, com base aqui nas provas que a Polícia Federal tem para apresentar, e também nos 5 crimes que ele cometeu, vou falar para você, falar de maneira rápida e pragmática, né, sobre isso, mas enfim, o Bolsonaro já está condenado na esfera eleitoral, não pode participar da política. O que a Polícia Federal, de certo modo, tá partindo para cima dele e fazendo o máximo para que ele seja condenado, tá, na esfera criminal. Então aí o Bolsonaro, na esfera criminal, ele sendo condenado aí, na política ele já tá, como é que eu posso mencionar pra você? Se eu não te pedir o like agora, você, por favor, deixa o like aí. Mas na esfera eleitoral ele vai ficar fora da política, mas na esfera criminal ele pode ficar aí, né? Pode ser preso. E aí você fala assim, tá, mas com base em quê? É sobre isso que nós vamos falar, que é a coisa que tem assustado o Bolsonaro e aquele grupo dele lá, porque são muitas coisas, em especial algumas coisas ruins, né, sobre a situação aí do Bolsonaro e que, com base em que a Polícia Federal, né, chegou a essa conclusão, com base de certo modo nos celulares aí do Mauro Cid, né, consequentemente eles já estão finalizando essa parte também, pegando todas as provas, né, para poder consequentemente, né, condenar o Bolsonaro, né, as provas dos celulares, e também tem a parte da delação premiada, que caiu não como uma luva, mas que caiu como uma algema aí nos braços do Bolsonaro, e a coisa foi ficando um tanto que complicada. Então você vê que a situação ela vai ficando muito complicada para o Bolsonaro, porque de certo modo a delação aí do Mauro Cid, ela literalmente revelou, né, porque até um tempo atrás estava pensando só em um crime, um ou outro e tal, e nada daquilo, de certo modo, ia culminar, vamos dizer assim, na prisão. Só que agora tem 5 crimes aí que é realmente um negócio assim assustador. E aí, meu, eu vou falar pra você, né, são coisas realmente pesadas. Deixa um like aí e vamos direto aí falando aí como é que eu posso... Tá estourando aqui o microfone. Peço desculpas pra você, mas acho que eu tô empolgado aqui. Vamos lá. Peço desculpa pra você... aproveite e já deixa um like aí, deixa eu dar uma diminuída aqui na parada, porque, meu, realmente demais. Então, você tá aqui, né, antes da gente dar sequência aqui, a situação do Bolsonaro, ela realmente se complica, em especial por conta como é que eu posso mencionar pra você? Em especial por conta da delação do Mauro Cid. E aí a delação do Mauro Cid, ela de certo modo, ela caiu como uma luva, caiu como uma algema nos braços do Bolsonaro. Aí você fala assim, pô, Cláudio, mas espera aí, como que isso caiu como uma algema? Bem, a delação do Mauro Cid, ela de certo modo, ela revelou algumas coisas ruins, né, em relação aos familiares do Bolsonaro, supostamente. Quem é que estava ali, de certo modo, indicando, apontando, faz isso, faz aquilo, aquilo outro, né? Como é que está a atitude, complicando a vida não só do Bolsonaro, mas, de certo modo, daqueles familiares ali do Bolsonaro, tá? Então você vê que é uma situação tanto que complicada, né, sobre essa situação da delação. E ela revelou mais outras coisas também, que foi a situação das milícias digitais, tá? Milícia digital e ataque às instituições democráticas aí nos últimos 4 anos e a tentativa de golpe. Então, tudo isso, a delação do Mauro Cid, ela veio de certo modo como uma prova maior, né? Se é que assim a gente pode dizer, para poder aí complicar a vida do Bolsonaro de modo geral, tá? Aí vem também a situação dos inquéritos das fake news, tá? E das milícias digitais, que aí tem um monte de crime também.
como desvios de joias, né, fraudes no exterior, de cartão de vacina, venda de joia lá, enfim, né, a Polícia Federal, consequentemente, eu de novo, consequentemente, mas a Polícia Federal fez aí uma conexão, quando há um crime, esse crime, de certo modo, ele faz com que chegue ao outro, ou todos eles têm uma ligação, não sei se você conseguiu compreender. Mas, né, só para você ter mais ou menos aí uma ideia do que tá acontecendo aí em relação ao Bolsonaro, tá? E tem também a obtenção de vantagens lá do grupo do Bolsonaro lá no exterior, né? É uma situação extremamente tensa para o Bolsonaro. E aí você fala assim, pô, Cláudio, eu tô ficando até com dó do Bolsonaro. Você talvez nesse exato momento, se você tiver com dó do Bolsonaro, você comenta aí. Se você não tiver dó, você fala assim, Cláudio, eu não tenho um pingo de dó do Bolsonaro, tá? Porque a coisa ela vai piorando. Isso aqui eu fiz só um apanhado de maneira geral aqui e vou falar mais com base no que a Polícia Federal está, de certo modo, aí no trilho, no caminho, para colocar o Bolsonaro na jaula. Eu já falei para você que era para, de certo modo, essas investigações serem concluídas ainda esse ano. Só que devido à quantidade de provas, infelizmente, não dá. E aqui é um detalhe que a gente tem que parar, prestar atenção sobre como é que eu posso mencionar para você. Bem, o áudio parece estar estourando um pouco. Mas, enfim, esse é um detalhe que a gente tem aqui que, de certo modo, prestar atenção. É o seguinte, como é que eu posso mencionar para você? A Polícia Federal, ela tá aí na cola do Bolsonaro, tá? Então tem, como eu já havia mencionado para você, tem a situação aí do inquérito das fake news e dentre outras coisas. A Polícia Federal, de certo modo, ela está partindo para cima do Bolsonaro. A expectativa, como já disse para você, era finalizar esse ano, só que não finalizou por conta por conta da quantidade de provas, que são muitas. E é isso, de certo modo, dá mais alguns dias para o Bolsonaro de se visitar aí, despedir dos amigos e coisa e tal. Por outro lado, quanto mais provas, quanto mais volume de prova, pior fica a situação do Bolsonaro. E aí, consequentemente, ele vai ser preso e vai ficar por um tempo maior. Uma coisa é apresentar um crime. Ah, tem um crime aqui, coisinha pouco e tal, peculato. Aí pega um peculato lá, né, que é um desvio de dinheiro público, né? Roubo de dinheiro público, um menor que não atinge 4 anos. E outra coisa é apontar mais coisas que vai apresentar aqui diretamente na matéria do UOL, né? O cara lá, acho que a Guerra e Talento, o cara realmente é fantástico nessa matéria. Então, gente, pra mim não dá muita... Como é que eu posso dizer aqui, não me perder no assunto, né? A situação do Bolsonaro, ela vai se escalando, vai ficando pior, tá? A Polícia Federal, de certo modo, já tá fazendo aí mais uma outra situação, que é sobre organização criminosa, quais são os crimes, né? Baseado em que a Polícia Federal tá tentando aí ou apontar o Bolsonaro como um suposto, né, criminoso, ou pelo menos autor aí dos delitos, né? Como é que eu posso mencionar para você? Suspeito de delitos como organização criminosa, peculato, que é desvio de dinheiro público, né, e atentados aí, atos contra o Estado Democrático de Direito, tá? A Polícia Federal, só pra gente concluir aí, a gente já tá chegando ali na parte, né, final. E quais são os crimes, de certo modo, que a Polícia Federal, né, se baseia para poder prender o Bolsonaro, ou pelo menos indicar ao PGR, falar assim, ó, é o Bolsonaro que cometeu tal crime assim assado. Quais são eles? Baseado em quê? Lembrando que a Polícia Federal, né, tem agido aí, não vai seguir aquele método lá do PowerPoint, tá? Em hipótese alguma. Apesar de não gostar do comportamento do Bolsonaro, em hipótese alguma, eu gostaria que acontecesse isso, porque independente de, ninguém deve ser condenado da maneira como um outro lá de Curitiba, que eu não vou falar o nome dele aqui, agiu. Mas enfim, senão eu não vou falar sobre aquele cara lá de Curitiba, que eu fico um pouco emocionado, eu não posso. Emocionado de raiva, imbuído de raiva, tá? Mas voltando aqui, quais são os crimes aí, de certo modo, que a Polícia Federal tá partindo pra cima e tá apontando, tá? A Polícia Federal se baseia em cinco pontos aí que são fundamentais para levar o Bolsonaro à jaula. Qual? Ataques virtuais aí aos seus opositores, ataques às urnas eletrônicas, ao Poder Judiciário, tentativa de golpe de Estado, né? E abolição violenta do Estado Democrático de Direito, disseminação de notícias falsas sobre né? Você já sabe. E o uso da estrutura do Estado, de certo modo, para obter vantagens indevidas, tá? Então a Polícia Federal já tá aí praticamente já concluindo tudo isso, né?
concluindo tudo isso, tem mais outras situações lá, sobre a situação lá de que vendeu as joias, enfim, é tanta coisa, meu, que de certo modo isso complica mais a vida do Bolsonaro. E eu acho que uma das coisas que fez com que o Bolsonaro, de certo modo, fosse encaminhado mais para a jaula o mais rápido possível, eu acredito que foi, de certo modo, a delação de Mauro Cid. Acredito que essa foi uma das principais, ou pelo menos colaborou e fundamentou, até porque, não sei se você sabe, mas se não sabe, já deixa um like aí, para que o juiz, né, fundamente ali a sentença, né, tem que estar, como é que eu posso dizer, para que um juiz condene alguém, tem que estar fundamentado, né, na própria Constituição fala sobre isso, artigo 93, inciso 9, depois você dá uma olhadinha lá. Então o que acontece? Não dá para simplesmente pegar o Bolsonaro e colocar ele diretamente, como é que eu posso mencionar para você, na jaula, à toa, sem nada, sem nenhum fundamento. É claro, precisa consequentemente, né, colocar ele, né, se assim fosse o juiz entender, baseado em provas, baseado no Código Penal, baseado na Constituição. E é isso que a Polícia Federal tem partido para cima e, consequentemente, coloca aí quantas vezes eu falei consequentemente, mas é isso que a Polícia Federal vai fazer o máximo para poder colocar o Bolsonaro, baseado em provas, e aí para não ter nenhum tipo de problema de, né, condenar uma pessoa inocente. Eu acredito que diante dessas situações aí, diante desses problemas aí, né, que foram apresentados, ou pelo menos diante desses supostos crimes apontados aí pela Polícia Federal, acredito que vai ser muito difícil o Bolsonaro escapar. Essa que é a realidade, porque a coisa tá ficando muito difícil, tá ficando muito complicada para o Bolsonaro. E, né, não é uma coisa que é simplesmente, tirou lá da cabeça, tirou do nada, não. É baseado lá no Código Penal, baseado no Código de Processo Civil, né, no CPC, enfim, tá? O ônus da prova cabe a quem acusa. Então a Polícia Federal tá trabalhando em cima disso, já tem materialidade suficiente, só ainda não concluiu esse ano, porque, de certo modo, você já sabe que tem muita coisa e dificilmente o Bolsonaro vai escapar aí da jaula. Só de peculato, que é roubo aí de dinheiro público, cara, meu, é muita coisa, mas é muita coisa. Você sabe o que é muita coisa? É muita coisa. Então aí, só de peculato aí, talvez exista uma possibilidade aí de 10, 15 anos. Então você imagina as outras coisas. Então o Bolsonaro realmente está em pânico e é muito complicado para ele, muito difícil, porque a situação ficou apertada para ele aí. Dificilmente, né, haja um criminalista que vá salvá-lo, pelo menos tentar diminuir a pena aí, né? Gente, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, sou o Cláudio Pereira. Comenta aí se acha que ele é inocente, se acha que ele é culpado, né, o Bolsonaro, comenta aí, pode dar a sua opinião aí. Obrigado pela presença, acho que hoje o vídeo demorou um pouco de sair, porque realmente é um vídeo, acho que um tanto que, né, é extenso, mas de certo modo a situação ela demanda isso. Eu nem fixei aqui, nem falei sobre a situação do, como é que eu posso mencionar para vocês, do Pix, caso que, né, eu vou até tirar a foto do Bolsonaro aqui, porque senão o pessoal pensa que eu recebi 17 milhões de Pix, até, não, eu não gostaria de receber esse dinheiro em Pix, porque, sinceramente, é complicado, mas eu vou tentar aí fixar aí o Pix, né, se aparecer aí pela boa vontade, deixa eu ver aqui, vamos ver se aparece aí, texto... Tá difícil aí. Eu vou fixar aqui o Pix, ou pelo menos tentar, caso você queira contribuir pra gente trazer outros jornais como esse daí, né? Vai ajudar demais, beleza? Tá aí o Pix aí, caso você queira contribuir. Agradeço demais pela força, pela moral, pelo fato de você estar acompanhando a gente aí. E é isso. Acho que por hoje é só. A gente se fala numa próxima oportunidade. E quem falou, o Cláudio Pereira. Valeu, um abraço.